Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem donos, a internacional. Uma terra sem donos, a internacional. Certo. Ok, professor. Muito obrigado, né, pela exposição, brilhante exposição, né, situar historicamente o movimento, né, trazer os chamados atores sociais, mas são, de fato, classes sociais, né, que se envolvem nesse movimento, os interesses aí subjacentes, né, e excelente, excelente, é uma tarde, de fato, maravilhosa. Professora Socorro e professor Michel, temos aqui na mesa, no momento, duas questões. Uma está dirigida, acho que à senhora, e uma outra está dirigida ao professor Michel. São questões aqui feitas pelo Daniel. A primeira pergunta, professora, está relacionada à questão da participação das mulheres na Comuna de Paris, né? Os limites dessa participação, mas também a importância, né? A dimensão dessa participação das mulheres na Comuna. É claro que no momento da sua exposição a senhora já mencionou isso, mas dado o limite, né, de tempo que é estreito, talvez pudesse ainda trazer algumas questões com relação a isso. E aí eu não sei se a senhora já responderia ou eu passaria imediatamente para a questão do professor Michel. Como é que a senhora prefere? A senhora prefere responder, depois eu passo a questão para o Michel. Como é que vocês entendem? Se Socorro quiser responder logo, não tem problema nenhum. Quer, Socorro? Se você quiser já responder, não tem problema. Porque a outra questão, ela estaria mais direcionada ao Zaidan. Então, eu coloco a outra questão e vocês veem como é que, nas duas questões, vocês dialogam, então. A outra questão diz respeito exatamente à relação, né, que aparece exatamente aqui no chat. Uma pergunta do Daniel. Caro Zaidan, que lições chegam para nós num 2021 com um governante fascista, com a burguesia querendo e construindo mais e mais reformas antipopulares? Professor, a batata está em suas mãos. Nas nossas mãos. Nas nossas. Nas nossas. Fique à vontade, mãos. Senhor, só responder. Socorro, por favor, Socorro. E depois eu falo.
Eu sinto. Quem pega a batata primeiro pega mais quente, né, professora Socorro? Parece que o Michel está apontando para a senhora. Olha, eu sinto não poder responder de fato a pergunta. Pelo seguinte, primeiro, eu não tenho leitura a respeito dessa organização das mulheres, da comuna e tal, não tenho uma leitura maior. O que eu sei é que elas atuaram na organização, por exemplo, relativa a problemas da mulher e das crianças. Então, elas organizavam refeitórios, elas organizavam ambulâncias, elas cuidavam da... Era o papel esperado da mulher, digamos. Elas cuidavam das questões relativas a refeitórios, como organizar refeições coletivas para os comunados e tal, como fazer reforma na escola e tal. Então, que são esses papéis atribuídos particularmente, digamos assim, às mulheres. Por outro lado, muitas delas pegaram em armas, que não seria o papel atribuído, tá certo? Seria, ao contrário, aquela ideia de que a mulher está na luta concreta e ela se afirma também na defesa, tá certo, da causa e na defesa concreta da situação da libertação de Paris. Então, mesmo no começo da guerra e depois na Comuna, existem mulheres que vão vestir o uniforme, que isso é uma coisa também muito mal vista. Imagina a mulher vestida de homem, né? Por outro lado, disse que isso contribuiu para popularizar bem posteriormente, Louise Michel, porque ela vestiu da mesma forma que Joana d'Arc vestiu-se de homem para ir para a guerra, na Guerra dos 100 Anos, né? E foi uma heroína francesa. Então, a Louise Michel se vestiu de homem, mas não sou ela, né? Mas ela é a mais famosa, digamos assim. Vestiu o uniforme militar e esteve à frente dos combates, digamos assim, não só salvando os feridos, não só cuidando dos enfermos, mas portando armas mesmo. Não é? E isso deu, digamos assim, um crédito muito grande às mulheres estarem à frente. Do ponto de vista de elas regularizarem a questão dos prostíbulos, elas tinham, da prostituição, elas pensaram em como atuar, né? Agora, elas tinham uma visão de que a maioria das mulheres que se tornavam prostitutas assim o faziam por necessidade absoluta. Não era exatamente uma opção, digamos, uma emancipação, quer dizer, a visão de mulher emancipada, que não obedece a homem nenhum e que, portanto, vai ser dona de sua vida e não tem outra forma e se prostitui. A visão delas era mais assim, de que essas mulheres precisavam se inserir de outra forma e, portanto, elas combatem, até, em certa medida, né? Elas pleiteiam medidas oficiais para que essas mulheres possam deixar essa condição. Elas também se posicionam politicamente. Existia uma tradição na França, e particularmente em Paris, de se formar clubes de debates. Isso antes mesmo da Revolução Francesa. Então, as mulheres participavam dos clubes e das discussões políticas. Claro, a minoria, né? Mas participava, aquelas que se propunham e tal. Então, isso também vai existir na Revolução, na Comuna de Paris. Então, elas se organizaram em clubes e elas criaram associações de mulheres. Então, a origem, por exemplo, das uniões de mulheres, eu lembro que na década de 70 do século passado, é até complicado falar década de 70 do século passado, tá certo? O período da minha juventude, vai lá. Mas, enfim, eu sou uma mulher de 2 séculos. Então, vejam, se organizaram as mulheres, os comunistas organizaram as mulheres em uniões de mulheres, era o nome das entidades que a gente atuava, é certo? Então, as uniões de mulheres são fundadas e elas se articulavam por bairros, né? Então, existia um comitê central das uniões de mulheres, que constituía-se numa federação dos bairros e tal, né?
Então, elas participavam de discussões e discussões políticas. Discussões políticas. Num determinado momento, por exemplo, entram documentos inseridos em Paris, colocados em Paris, para dizer: nós, mulheres, queremos fazer, suspender toda essa carnificina, nós, mulheres, aceitamos a paz deve mora em nossos corações. Claro que eu estou aqui fazendo eu não li o documento, mas era um documento apócrifo, colocando as mulheres como defensoras da paz e não do enfrentamento. E elas, as mulheres organizadas no Comitê das Mulheres, fizeram um documento exatamente dizendo o contrário. Nós não somos pela paz, nós somos pela guerra, porque a guerra que vai garantir se é que a gente vai ter alguma conquista não é por essa paz onde a gente vai ser subalterno, onde as mulheres passam fome, onde os salários são baixos. Elas lutavam agregando, inclusive isso é um problema. Eu estou assim, ansiosa esperando a publicação. Vou ver se tenho acesso a essa publicação, que é uma obra antiga, né, mas que vai ser republicada agora, na França, para ver, porque elas, no geral, parece que as feministas não são muito atentas à participação das mulheres na Comuna de Paris. Por quê? Porque elas se portavam muito, apesar de terem uma entidade separada, apesar de terem mulheres emancipadas no sentido de hoje, quer dizer, que não era aquele casamento formal, isso não era nada disso, mas as mulheres atuaram muito dentro dos movimentos em defesa das causas dos trabalhadores. Então, elas inseriam as questões das mulheres e os direitos e a luta pela igualdade, mas por um viés mais de luta emancipatória geral das mulheres, e não pela questão feminista, digamos, como a gente entende hoje, né? que discute a questão do corpo, o direito ao aborto, que são lutas, eu nem sei como dizer, lutas justíssimas, corretíssimas, que as mulheres todas têm que abraçar. Mas me parece que as mulheres que lutaram na Comuna de Paris, elas não traziam esses elementos naquele momento, e eu até entendo que não era muito possível, tá certo? A gente aqui o tempo todo falou dos limites, e dos limites de tempo mesmo, de implantar o que elas tentaram implantar. Quer dizer, não dava para abrir um leque, e aí eu não saberia responder se essas mulheres, existia uma, inclusive, que era russa, que participava de todo esse movimento. Eu não tenho elementos para dizer se essas mulheres levantavam questões, digamos, nesse patamar. Mas elas não são muito prestigiadas, digamos assim, ao que eu li, pelo viés feminista do movimento de mulheres. Mas elas fizeram, enquanto uma organização de mulheres, elas estiveram presentes naquilo que era entendido como lutas emancipatórias, porque salário igual para trabalho igual, ou simplificação do casamento, ou direito a pensões, ou ensino público laico e igual para homens e mulheres, sendo obrigatório. Quer dizer, isso são aspectos da emancipação das mulheres fundamentais, não é? Mas me parece que elas não chegaram a aventar outras coisas, e eu tenho a impressão que o universo intelectual e político delas não era por esse outro viés, mas entendido como mais feminista. Tá certo? Então, isso sobre a primeira pergunta. A segunda pergunta fica com o Zaidan, se depois eu quiser, obviamente, pedir para colocar alguma coisa, mas acho que eu já falei muita coisa, passa para ele. Está bem, professora. A senhora fica à vontade se quiser retomar a segunda questão em seguida. Professor Michel, por favor. Boa tarde para Daniel. É um prazer enorme trocar essas palavras com Daniel. Eu acho que a grande importância da Comuna de Paris é a ideia do Estado Social. Desde 48 que mudou,
né, a natureza da política, dos atores políticos, das reivindicações políticas. Para não falar na grande revolução, né? Mas vamos tomar 48 como Marx toma, né? O que a Comuna de Paris, eu acho que procura, ao seu modo, presentificar é a criação de um Estado social, que não é mais um Estado burguês, não é um Estado liberal, não é? Não é um Estado de compromisso e de conciliação entre as facções da burguesia, não é. Ela aponta para um sentido, um significado muito claro, que é a questão social, o atendimento da questão social, que era premente, tornou-se premente cada vez mais com a diferenciação dos trabalhadores em relação ao conjunto da população francesa, né? Segundo, eu acho que há uma importância grande no modelo de funcionamento daquela democracia, em razão de ser ela participativa, não é? Dela não discriminar a representação de nenhum setor, de ser transparente, né? E nós não temos ainda hoje esse modelo, né? Quando mesmo a gente fala de democracia representativa, democracia participativa, mas temos que convir que não há ainda um modelo satisfatório de exercício do poder e de representação com a transparência, a participação, o caráter popular que a comuna teve, né? Isso aí a gente tem que realmente concordar, né, nesse aspecto. Há um outro ponto que eu acho que a comuna nos ensina, é a questão da hegemonia dentro da perspectiva gramsciana, ou seja, a aliança entre as classes oprimidas e entre as classes dominadas. Naturalmente que nenhuma revolução pode ser feita ou poderia ser feita apenas pelo proletariado. Nem na Itália, nem na França, né, talvez, não sei, nem na Alemanha, posso dizer, na Rússia de jeito nenhum. Não é? Ou seja, há necessidade premente e urgente de se fazer essa aliança. Não estou falando entre os trabalhadores e a burguesia, não. Estou falando entre os trabalhadores e os camponeses franceses. O que, para isso, nacionalmente, teria que mudar a mentalidade dos camponeses franceses. Tão criticada, aliás, por Marx, do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? A comuna tem muito a nos oferecer, muito, da perspectiva de reinvenção da democracia. Não necessariamente já da democracia proletária, mas de uma reinvenção, mesmo nos marcos limitados daquela experiência histórica, de como é possível reinventar a representação e o exercício do poder pela população de Paris, pelo povo, pelas diversas camadas e grupos e frações do que constituíam realmente a população parisiense. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho uma visão sectária, dogmática e doutrinária de que a Comuna de Paris não foi assim, não foi assado, segundo algum manual, digamos assim, né? Nenhuma revolução se faz segundo um manual, segundo uma forma. Esses movimentos se fazem de acordo com as circunstâncias. Toda revolução que eu conheço se faz de acordo com as circunstâncias históricas. Partindo desse princípio, eu acho que nós temos que extrair da experiência da comuna muitas lições para o mundo contemporâneo, que é um mundo, digamos assim, que se caracteriza mais pela barbárie capitalista, pela destruição das formas de vida humanas, do que por qualquer outra coisa. Parece que nós evoluímos, né? Nós não caminhamos em direção ao ideal, digamos assim, político do que poderia ser a Comuna de Paris, ou do que ela nos ensina, mas nós evoluímos, na verdade, para a barbárie, para o exercício pura e simplesmente da força do capital, da força das armas, da força do preconceito contra a maioria da população. Queria aproveitar para me despedir de vocês, porque, infelizmente, eu estou com um compromisso aqui que eu tenho que resolvê-lo. Eu quero agradecer muito, ter participado dessa mesa com o Henrique, com o Socorro, a minha colega, não é? Com a presença do Daniel. Vi que o Luiz Gustavo também se apresentou aí na reunião, e pedir desculpas a vocês
por essa minha saída, como se costuma dizer, a francesa. Professor, nós aqui agradecemos, compreendemos naturalmente os seus compromissos, tá certo? Nada, de jeito nenhum, Michel. Pelo amor de Deus, graças. É porque eu estou realmente tremido. Nada, de jeito Tá nenhum. bom? Nós é que agradecemos essa tarde maravilhosa aqui com você. Eu pude rever uma pessoa que há muito tempo eu não via. Uma gratidão enorme por você, ter sido teu aluno, ter reencontrado você aqui, ter assistido novamente uma aula tão maravilhosa quanto essa que você trouxe aqui para a gente, que você nos presenteou. Nosso muito obrigado. Vá atender o seu compromisso, que nós compreendemos perfeitamente isso. E a professora Maria do Socorro, se quiser ainda continuar com algumas questões, porque também chegou, Socorro, uma questão do Luiz Gustavo, que de algum modo vocês, na fala e depois na resposta da pergunta que foi feita, já pontuaram alguns elementos. Mas o Luiz Gustavo pergunta, como vocês veem a influência da comuna nos pensadores marxistas? Essa é uma pergunta que está chegando e que de algum modo também vocês já trataram de alguns elementos, mas nada impede que, se você quiser, Socorro, acrescentar mais alguns elementos para além daquilo que já foi ali trazido para a gente, por favor. Olha, veja bem, a influência da comuna nos pensadores marxistas. Eu acho que é como ele disse, né? Como o menino disse, nas nossas falas, por exemplo, os livros que eu citei, eu me referi a pensadores aqui do Brasil, né? Em sua maioria, quase todos. A comuna influenciou os pensadores marxistas de uma forma muito, muito forte, muito grande. Porque eu acho que mesmo quem levanta questões sobre a comuna do ponto de vista crítico, demonstra a influência que esse momento, que essa tomada de posição, que esse acontecimento histórico, ele teve para toda a luta emancipatória dos trabalhadores. E os marxistas, quer dizer, eles seguiam... a gente não seguia só por análises ou por uma visão teórica, não é? Mas o marxismo ele sempre coloca a importância da prática e da prática revolucionária. Então, essa influência, eu acredito que ela está presente em todos os pensadores do âmbito do marxismo. Agora, eu não teria condições aqui de especificar, mas eu acho que Zaidan já fez um pouco quando falou, por exemplo, no Lukács, não é? E no Carlos Nelson Coutinho, ou no Gramsci, ou no Lenin, não é? Todos eles a discutir a questão do Estado. A questão do Estado é uma questão crucial para o marxismo. E a comuna coloca essa questão na prática. Como é que você faz com a questão do Estado? Você destrói o Estado burguês e tenta colocar formas alternativas de gerir o Estado. A Revolução Russa vai formar de outra maneira. A Revolução Chinesa tem uma outra experiência, a cubana. Então, eu acho que, quer dizer, qualquer deles, quer dizer, tanto no âmbito político, dos ativistas políticos que fazem, os trabalhadores que fazem seus movimentos e que fazem suas revoluções, como do pensamento do ponto de vista intelectual. Não é? Esse debate está presente, a questão do Estado, a questão da superação do capitalismo. Então, ela está presente mais independente de ser um evento, tá certo? Ao qual todos tomam como referência, em cima das questões concretas que foram vivenciadas lá. Então, isso faz com que os marxistas necessariamente se debrucem e dali tirem ensinamentos, tirem questões, tirem maneiras de analisar uma situação. Por exemplo, eu vou pegar aqui a questão da guerra. Né? A Comuna de Paris, ela se coloca no momento de uma guerra, e de uma guerra em que a França perdeu, e dos custos, os custos em vidas, os custos sociais, os custos humanos, os custos do ponto de vista da própria
do próprio patriotismo, se a gente puder dizer isso. Nós tivemos um pequenininho problema, mas estamos caminhando. Tudo bem? Ok? Bom, nós estamos nos encaminhando para a finalização, né, dessa atividade que consiste na programação que o GP Marx elaborou, definiu e está realizando para fazer o registro dos 150 anos da Comuna de Paris. Realizamos uma atividade semelhante a essa no mês de março, realizamos essa agora e temos uma terceira. Pois não, professora, desculpe, é porque houve um pequeno... Eu não sei o que houve, enfim, voltei, mas eu estava falando... Então continue, professora, continue isso. Então, isso. Eu não sei o que houve, tecnicamente. Aconteceu que sumiu aqui, e aí eu fiquei sem saber o que fazer, voltei. Isso, comigo também aconteceu, eu sumi, depois voltei, aconteceu o mesmo com a senhora, mas vamos dar continuidade, professora. Eu vou tentar ser breve. Mas, enfim, então o que eu tô colocando é que uma questão que se coloca e que todo mundo reflete sobre isso é a questão da guerra, a relação da guerra com a revolução. Então, a gente tem concretamente, aí no caso da Comuna, o fracasso da guerra leva a que os trabalhadores parisienses não aceitem essa situação e se coloquem de armas na mão, porque eles têm armas, para organizar a resistência. Então, a gente vai ter questões semelhantes, tanto na Revolução de 1905, na Rússia, e particularmente na de 1917, a gente vai ter uma situação assim. A partir da guerra, você constrói o processo revolucionário. Claro, esse processo já vem em construção, mas você tem a possibilidade de aproveitar esse momento de vazio de poder. E você consegue formar um duplo poder. Isso aconteceu na Comuna, isso vai acontecer na Revolução de 1917 na Rússia. Não é? Esse vazio de poder é preenchido exatamente na Revolução Russa pelo Partido Bolchevique, e nesse momento é pelas organizações proletárias, os trabalhadores que assumem a resistência com a população armada e fazem a sua revolução. Então, todas essas questões, você pode refletir em cima delas, e isso dá elementos para que os marxistas aprofundem a análise, a elaboração e a discussão sobre essas temáticas, como eu falei, a temática do Estado, da democratização, a temática da organização. Não é? Você deixa uma organização mais frouxa, mais solta, ou você parte para uma organização, num momento de enfrentamento desses, uma organização mais coesa, tá certo? Mais disciplinada para poder tomar o poder, quebrar aquele Estado, mas colocar alguma coisa, no caso, construir um Estado proletário que dê conta, não é? Então, isso é uma questão. Você vai ter todo um processo, essa aliança operário-camponesa que você vai ter na Revolução Russa, você vai ter na Revolução Chinesa, né? Uma população majoritariamente camponesa. Então, vejam, eu acho que os pensadores marxistas, no geral, eles estão refletindo sobre todas essas coisas e periodicamente isso volta. E a leitura que se faz de um acontecimento tão importante como a Comuna, ela é colocada muito pela conjuntura que se vive no momento. Então, a gente hoje, como a segunda pergunta que foi levantada, não é? A gente não está vivendo uma guerra aqui, mas a gente está vivendo uma situação de desgoverno tal, a gente está vivendo uma situação de aumento da miséria,
a situação vai ficando insustentável e nada garante que o povo, porque a Comuna de Paris tem muito de espontâneo também, a maneira como o povo não aceita o cerco, começa a se rebelar contra este cerco, porque este cerco está matando o povo, estão bombardeando a cidade, e você tem que dar resposta a isso. Então, nós hoje vivemos uma pandemia, que é uma situação muito específica, muito singular, muito complicada, não é? Mas a questão de como a população está morrendo, como a população está passando fome, o desemprego, quer dizer, essa situação a qual o capitalismo nos leva, os interesses da burguesia nos levam, porque é necessário estabelecer, desestruturar a classe trabalhadora, tirar tudo quanto é de direito, e para isso precisa ter um governo que, bom, como é que eu vou chamar esse governo? Um desgoverno nesse nível, tá certo? Para fazer todas essas coisas protegido por uma pandemia, né? Porque afinal de contas uma parcela da população não vai lutar por causa do vírus. Porém, a situação vai se agravando num nível tal que isso pode gerar uma quase que rebelião, pode gerar uma rebeldia. A população, as massas saírem até meio espontaneamente e puxarem uma ação, digamos assim, contra o governo. E nós não estamos numa situação exatamente de guerra, mas nós estamos numa situação de crise sanitária e crise econômica imensa, imensa. Então, há de se pensar, eu acho que no caso nosso, há de se pensar, porque aqui existem muitos partidos políticos, muitas camadas da população organizadas, que precisam, digamos assim, né, agir não só a partir do parlamento, porque a partir do parlamento a coisa vai até um certo nível. Se não tem povo na rua pressionando, apoiando, lutando, vai todo mundo de máscara, sei lá como. Mas se precisa de uma reação, quer dizer, você chega a um ponto em que uma reação explosiva, é isso que eu quero dizer, se coloca para poder você superar esse momento eu vou chamar de desgoverno para não entrar, aí vai discutir o caráter, a palavra que usa, se aquilo tem fundamento, se é adequado, se não é. Então eu prefiro não entrar nessa discussão, tá certo? Então eu acho que a gente está vivendo um momento, sim, em que a crise chegou a um ponto, tá certo? Que o povo, e aí, de fato, eu acho que os setores organizados da população precisam assumir, puxar e se mobilizar. O 1º de maio vem aí. A gente precisa pensar nessas datas, no significado disso, né? Toda essa desestruturação que os trabalhadores estão vivendo, que viveram naquela época. Naquela época nem tinham os direitos, né, para tirarem, mas tinha vida para ser tirada pela guerra, pelo descaso, pela miséria que se fazia com que a população vivesse, não é? Então eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia colocar. Quer dizer, a gente continua no capitalismo, a gente continua sob domínio da burguesia, num outro contexto. Então se precisa discutir mais esse contexto e partir para a ação. Todos esses momentos foram cruciais, e você fazia o que na Revolução Russa, por exemplo? Porque a gente ainda não tem o capitalismo desenvolvido, então não adianta dar um passo adiante, então vamos deixar o governo de querência e a burguesia no poder. É isso. Então é a mesma coisa, o problema se coloca e você tem que tomar uma posição. Então eu acho que está mais do que na hora de se... Estamos ainda, né? Para fazer os 72 dias, ainda temos uns diazinhos aí em maio. Temos ainda, professor, estamos inclusive no tempo, né? Entre março e maio, né? Que coincide então com o momento da comuna, né? Isso. Eu agradeço muito a possibilidade de ter participado. Eu posso até estar disponível se tiver mais alguma questão, tá certo? Não, professor, as questões sempre surgem, mas é naturalmente em função do próprio tempo. Fiquei também curioso, eu vou aguardar também a publicação do livro, né, que a senhora comentou,
cujo título em português seria As Incendiárias, né? Que trata das mulheres na Comuna de Paris. Mas ele vai sair em francês. A gente vai ter que ver como consegue adquirir da França. Ah, certo. Fiquei curioso também, né? Que deve ser um interessante. Mas gostaria. Incendiárias. Certo. Mas gostaria, professora, de, em nome do grupo, né, do GP Marx, agradecer a senhora, agradecer a sua contribuição nessa reflexão, nesse debate tão importante, né, daquilo que a Comuna representa para o movimento dos trabalhadores em geral, como o próprio Michel Zaidan também fez questão de destacar, e a senhora também na sua fala, né? Então, gostaria de agradecer a senhora, muito obrigado, né? Foi uma tarde realmente muito prazerosa, né? Em que a gente pôde desfrutar, então, dessas reflexões. E antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar novamente que no dia 28 de maio, né? Nós teremos o último encontro dessa programação, que é também uma atividade dessa natureza, em que a gente destacará também, inclusive, particularmente, o papel, como é que a burguesia, como classe, se coloca naturalmente nesse processo aí, né? Isso será tema de discussão abordado pela professora Virgínia Fontes e pelo professor Geraldo Barbosa no dia 28 de maio. Então, a vocês todos, muito obrigado, né, pelos que ouviram aqui a gente, que puderam acompanhar. E então, nós aguardamos para o dia 28 de maio a gente se encontrar aqui novamente, todos, tá? Em nome do GP Marx, um abraço aos que ficaram com a gente até aqui. Obrigado.